Muito bom dia, muito bom dia. Como estão? É um prazer poder estar em comunicação com cada um de vocês através desta rede social. Estamos em um tempo sempre diferente, distinto daquilo que estamos acostumados, e estamos a ter o nosso contato através ah, da internet, que é todo um desafio para nós, mas o desejo sempre é poder, de alguma maneira, estar juntos, de alguma maneira, acompanhar-nos uns aos outros e poder eh, eh, estar unidos na oração, no louvor ao Senhor e no estudo da palavra do Senhor. Claro que nada vai substituir aquilo que nós fazemos de maneira presencial, e nós somos convictos de que a igreja é o conjunto dos seus fiéis unidos, não é? Juntos, louvando o Senhor, e isso não pode ser substituído de maneira alguma através do internet, mas fazemos aquilo que podemos em vista aos tempos que estamos a viver, e é sempre um gozo poder fazê-lo dessa maneira. Vamos a ter uma leitura bíblica da palavra do Senhor para iniciar, depois vou ter um tempo de oração, e os irmãos a Giovanni e a irmã Maria Auxiliadora vão nos ajudar também a louvar ao Senhor esta manhã. Vamos a ler no Salmo 32, Salmo 32, vamos a ter a leitura do Senhor ali, Salmo 32, e diz assim a palavra do Senhor. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vos todos que sois rectos de coração. Esse é o nosso desejo realmente. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, todos aqueles que confiam no Senhor. Ainda que a coisa pareça não estar não estar bem, não estar a correr como tem que ser, nós podemos estar tranquilos, e ainda mais, porque o Senhor é conosco. E este salmo é um salmo muito especial, porque é um salmo que Davi escreve depois de ele ter passado por uma situação difícil na sua vida. Ele pecou contra o Senhor, não é? Ele tentou calar, ficou calado, tentou esconder o seu pecado, mas depois ele descobre que não há como fugir do Senhor, ele volta para o Senhor, e o Senhor transforma a sua vida novamente. Sim, por isso que ele inicia este salmo falando: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por o privilégio que temos de estar juntos nesta manhã. Obrigado. Sempre somos gratos ao Senhor por a possibilidade de nos conectar através da internet, de ter os meios da tecnologia, Senhor, para nos ajudar.
Pedimos sabedoria, pedimos, Senhor, entendimento para que possamos fazê-lo da melhor maneira possível, mas somos gratos ao Senhor, porque o Senhor providencia o cuidado que o povo do Senhor precisa. Deus, deixamos esta manhã nas tuas mãos os distintos cultos que estão sendo feitos ao longo do nosso país, aqui em Portugal, em outros países também, Senhor, e o teu evangelho está sendo apresentado. É o nosso desejo que muitas vidas sejam salvas, é nosso desejo, Senhor, que muitas pessoas possam vir ao arrependimento e reconhecer a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. Deus recebe nosso culto, lo fazemos através lo fazemos dessa maneira, mas pedimos, Senhor, nos ajuda a poder ouvir-te, nos ajuda, Senhor, a poder seguir-te e servir-te como tu te mereces. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Como o domingo anterior, estão conosco os nossos irmãos Giovanni e Maria, e eu vou deixar com eles agora este tempo de louvor. Obrigado, irmãos, por estar conosco. Olá, obrigado, irmão. Então, vamos louvar ao Senhor, cantando o hino de número 108, chamada final. Hino de número 108, chamada final. Quando Cristo a sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, Deus remido desta terra, meu Jesus encontrar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e da glória de Jesus participar. Se não chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo teu dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui está, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Vamos cantar mais um outro hino, 112, Vencendo Vem Jesus. Vencendo Vem Jesus. 112. Vencendo Vem Jesus. Já foi a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Grandes reinos deste mundo seguirão a sua vida.
enviou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. És que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. Nações glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. E por fim Entronizadas as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de dar. Os gemidos triunfantes vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Amém. Agora vamos cantar um hino de número, mais um hino de número 46. 46. Hino de número 46. E depois desse hino, então, o pastor Carlos está com a palavra. Hino de número 46. Jesus me transformou. Amém. Amém, amém. Obrigado. Bom, Giovanni, poderia guiar-nos uma palavra de oração, por favor? Oramos, então. Santíssimo e eterno Pai, nós queremos, Deus, te agradecer por Jesus Cristo, Senhor, por ter enviado o Senhor Jesus Cristo a Deus para nos dar vida, vida em abundância, Deus. E agora, Deus, temos a liberdade de ser chamado teus filhos, Senhor. Nós queremos te pedir, Deus amado, que teu Espírito Santo esteja a nos ensinar nesta manhã, ó Deus, através do teu servo que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Que possamos assim, ó Deus, estar aprendendo mais da tua palavra, ó Deus, ser edificado a cada momento de nossas vidas, Deus. Dá-nos um dia de paz, tranquilidade, ó Deus, que o Senhor esteja concedendo também ao teu servo que irá ministrar a tua palavra sabedoria, Senhor. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Giovanni. Pois ao final temos outro hino, tá bem? Vale. Tá bem. Tá bem, Deus abençoe, obrigado. Vamos então a estudar a palavra do Senhor. E hoje o tema que queria compartilhar convosco e apareceu ali no cartaz que nós estávamos a ter no anúncio é justamente a obediência faz toda a diferença. E na igreja de Valença nós estávamos a estudar sobre o Sermão da Montanha e levamos bastante tempo para estudar sobre isso. Então, hoje eu queria dar um encerramento, fechar essa série de estudos no Sermão da Montanha,
olhando justamente para a última secção desse sermão, que é uma parábola. Então, vos convido, por favor, a abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Deixe-me só fazer uma pequena contextualização do texto que nós estamos a ver. Nós iniciamos o estudo do Sermão da Montanha no capítulo 5 de Mateus, onde nós iniciamos com as bem-aventuranças a partir do versículo 3, e sempre falamos que as bem-aventuranças são as vagas que colocou e que Jesus ensinou sobre aquilo que é o fundamento, aquilo que é a base fundamental do nosso relacionamento com Deus. Como que eu posso estar relacionado corretamente com Deus? O que se espera de mim se eu entro em um relacionamento com o Senhor? Por isso que o Sermão da Montanha inicia justamente com aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, onde o Senhor coloca aqueles princípios e ele inicia falando no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E essa questão de ser humilde de espírito não tem nada a ver com uma situação ou com uma condição econômica ou uma condição social, não é? Mas tem a ver com um estado daquilo que é o nosso ser, o nosso espírito, aquilo que é o nosso interior. E a pergunta é, será que eu reconheço a minha necessidade de Deus a tal ponto que estou quase a morrer, ou seja, estou a morrer mesmo, a não ser que Deus faça alguma coisa para me tirar dessa condição? E de isso que Jesus fala aqui no Sermão da Montanha, ele inicia a falar dessa maneira, e ele vai dar alguns princípios muito interessantes até chegar ao capítulo 7, que o capítulo 7 já é a parte prática, por falar de alguma maneira, desse sermão, sim, que a partir do versículo 13 em diante, Jesus começa a fazer alguns contrastes, não é? Para apresentar, olha, aquele que realmente está em um relacionamento com o Senhor é assim, sim? E aquele que rejeita a Deus, aquele que rejeita os ensinamentos que eu estou a usar, e Jesus falando isso, é dessa maneira. Por exemplo, nós temos ali no versículo 13 e 14 a questão dos dois caminhos, não é? E ele fala que nós precisamos entrar pela porta estreita, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, temos uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita é aquela que leva ao Senhor. E o que significa a porta estreita? Não há maneira de entrar por ali com coisas. Não é? Tu tens que jogar a tua carga, tu tens que tirar fora a tua mala, não é? Não há malas ali de boas obras, de autossuficiência, de méritos. É simplesmente entrar naquela porta, e é uma entrada muito estreita, onde somente o Senhor, e pela graça do Senhor, nós podemos passar. E não somente isso, mas a porta é estreita e o caminho é estreito, no sentido de que, de novo,
há uma só maneira de continuar ou de seguir a Deus, e é a maneira de Deus, sim? A porta larga, por onde muitos entram, sim? Não tem maiores condições, tu podes entrar lá como tu queiras, e o caminho é largo também, então tu podes viver da maneira que tu queiras, mas em contraste, o caminho que nos leva a Deus é o caminho estreito. Depois, eh, Jesus vai a apresentar-nos a questão do dois tipos de árvores, sim? Duas árvores, sim? Nós temos isso no versículo 15 ao 20, e ele faz uma coisa que até para nós é lógico, não é? Ele diz aqui que o árvore, é, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, sim? Então ele vai falar, não pode esperar que uma árvore que não que não está sadio, ou que não tem a alimentação adequada, não está plantado no lugar correto, não pode esperar que os frutos que saiam dela sejam frutos bons, sim? Por isso Jesus faz esse contraste de novo, a árvore mal, sim? Toda árvore má produz frutos maus, e toda árvore bom produz frutos bons. Depois, ele vai falar sobre duas decisões, versículo 21 a versículo 23, e ele diz, essa parte do texto é uma coisa terrível, quando ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É interessante, sim? Questão não é um conhecimento ou eu aceitar certas verdades, não é? Mas a diferença está na prática que eu faço dessas verdades. E isso tem muito a ver justamente com aquilo que nós vamos falar hoje e com aquilo que nós vimos na parábola que Jesus nos contou, não é? Eu não posso pretender estar a servir ou a seguir ao Senhor somente porque eu acredito, sim? Eu acredito em Deus. E é interessante, Tiago vai falar umas palavras terríveis quando ele diz que até os demônios acreditam em Deus. Claro, e eles não somente acreditam, eles tremem, sim, perante Deus, porque eles sabem que Deus existe. Para eles, isso não é um problema. Onde que está o problema? O problema está, e a diferença está na obediência. Eles não querem, eles não podem obedecer ao Senhor. E muitos de nós, muitos daqueles que ouvem sobre Deus, estão na mesma situação. Então, não é uma profissão verbal, ou não é uma declaração verbal que faz diferença no meu relacionamento com o Senhor. Eu posso falar que acredito em Deus. Eu posso dizer, sim, eu aceito que há um Deus, eu aceito que existe um Jesus Cristo, eu acredito na presença do Espírito Santo, mas isso não faz, não é garantia de que tu estejas no lugar correto, ou que tu realmente sejas um crente verdadeiro, segundo diz a Bíblia. Então, e ali nós chegamos a nossa parábola aqui, do versículo 24, e é interessante que nós podemos ser facilmente enganados, e nós podemos estar a construir castelos, sim, sobre areia, fazer castelos, construções sobre areia. É interessante isso que Jesus fala. E deixem-me usar a segunda imagem que Jesus usa ali no versículo 26, quando ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, sim? Como que eu posso ver, ou como que eu posso distinguir se eu estou
nesse grupo, sim? Deixe-me falar algumas características dessas pessoas. Uma primeira característica é aquela sensação de falsa certeza, ou seja, não, eu já fiz uma declaração, alguma vez eu fiz uma oração reconhecendo a Jesus como meu Salvador, então eu já sou salvo, eu já pertenço ao grupo dos fiéis do Senhor e eu tenho o direito de estar no reino dos céus. Eu tenho que ter cuidado, porque o problema, de novo, não está naquilo que eu digo. Sim? Se é por isso, mais do 80% hoje em dia da população mundial acredita que está realmente no caminho certo e que tem o direito à salvação, porque cada um deles faz uma declaração, não é? Ou porque moram em uma sociedade que tem o apelido de cristã, de que é uma sociedade cristã ou que está fundamentada sobre os princípios cristãos. Mas nós podemos ver isso, vemos na prática, nem sempre aquilo que se leva ao apelido cristão é realmente alguém ou é algo que reverencia o Senhor Jesus Cristo ou reverencia a Deus. Então, pessoas que têm uma falsa sensação de certeza estão a construir um castelo na areia. Aqueles que não se examinam, aqueles que não se avaliam, que não fazem uma avaliação pessoal, também estão nessa categoria, não é? De construir castelos sobre a areia. É interessante, nós temos em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, ele faz o apelo: vocês precisam examinar suas vidas, sim? Precisam ver. É muito fácil examinar outros, e nós temos essa característica, não é? E gostamos muito de poder examinar outros. Olha, fulano de tal não está a viver dessa maneira, ou sultano não está a fazer, não é aquilo que eu acho que não é que é correto, sim? Mas o problema geralmente está em avaliarmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, ver o que eu acredito e por que eu acredito naquilo que acredito. Parece uma declaração filosófica, não é? Mas é necessário, eu tenho que ter fundamentos. Por que eu acredito em Jesus Cristo? Quais são as minhas bases? Sim? Quais são os meus fundamentos? Onde que está o meu alicerce de fé? É porque outros acreditam, é porque a minha família pertence a esse grupo, é porque eu sou parte de uma igreja, não é? E isso nos leva também a outro grupo de pessoas que estão a fazer ou a construir castelos na areia, que são aqueles que têm uma fixação com atividades religiosas, ou seja, gostam de estar na igreja, gostam de trabalhar na igreja, gostam de estar em atividades da igreja, mas isso não é uma garantia, de novo, de estar naquele grupo que conhece o Senhor, ou que é pior, que o Senhor os conhece, não é? Achar que as suas boas obras superam suas más obras, isso é interessante, é muito comum ouvir as pessoas falar: eu espero, não é? Eu espero que aquilo que eu fiz de bom, no final, pese mais de aquilo que eu fiz mal, porque, claro, reconheço que eu fiz mal alguma coisa, mas não sou assim tão pecador como outros, não é? Eu não sou um assassino, eu não sou um adúltero, mas se nós vamos à Bíblia, nós vamos ver que temos um problema. Um pecado é suficiente para nos levar à condenação eterna. Se não, vejam o que aconteceu com Adão e Eva. Um pecado tirou eles do paraíso e levou eles
a uma vida longe do Senhor. Se não fosse pela graça do Senhor, eles realmente tinham morrido naquele mesmo momento, mas o Senhor estendeu a sua misericórdia sobre ele. O que faz diferença aqui na parábola que nós estamos a ver entre um homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia? É a fundação, sim? É o alicerce, porque diz ali Jesus, não é, que um deles colocou sobre a rocha, sim, a rocha firme, e outro colocou sobre a areia. E aqui eu quero compartilhar alguns versículos para que nós possamos, de novo, examinar como que está a nossa construção, onde que está a nossa vida, sim? Lucas 6,46, é Jesus falando ali, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Interessante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E um bocadinho mais para frente, versículo 23 e 24, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viviremos para ele e faremos nele morada. E viremos, desculpem, para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E ali nós temos a chave que nos vai ajudar a interpretar a parábola que nós estamos a ler aqui em Mateus capítulo 7, sim? O que é edificar sobre a rocha, sim? O que é que eu esteja no local adequado, colocando a minha fundação no local adequado, é justamente aquilo que nós limos agora em João. Uma vida de obediência construída na palavra de Deus é a prova da verdadeira salvação. Qual que é a rocha que diz Jesus ali? E nós podemos ver isso no versículo 24 do capítulo 7 da parábola que nós estamos a ver. Todo aquele, pois, que ouve, o que eles ouvem? Estas minhas palavras, sim? E as pratica, será comparado, e ali Jesus continua a parábola. Então, a rocha que Jesus está a falar aqui são as suas palavras. E isso nos leva justamente a ter que reconhecer a única maneira que eu possa fazer a minha construção, a construção da minha casa, de uma maneira que tenha a fortaleza e que possa enfrentar os problemas que vão vir na vida, e todos nós enfrentamos, e nós vemos que tanto aquele que fez a sua casa sobre a rocha, como aquele que fez sua casa sobre a areia, os dois enfrentaram problemas, sim? Mas a diferença, de novo, está na fundação, a diferença está onde que eles colocaram o seu alicerce. E o único alicerce que nós temos é a palavra de Deus. Nós precisamos colocar, ver, avaliar, examinar nossas vidas conforme a palavra de Deus. Isso nos leva a ter que pensar: eu preciso conhecer a palavra de Deus. Como que eu conheço a palavra de Deus? Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso estudar, meditar a palavra de Deus, eu preciso examinar, que isso seja realmente que eu possa fazer aquele processo intelectual, mental, sim, de conhecer a palavra de Deus, mas mais que isso, eu preciso aplicar a palavra de Deus à minha vida, sim? Como que eu aplico a palavra de Deus à minha vida? É através da obediência. Se Deus, na sua palavra, diz: não faças, é simples. O que eu tenho que fazer? Não fazer aquilo que diz que eu não tenho que fazer. E se Deus diz: faça isto, eu tenho que fazê-lo. É tão simples como isso. Se nós voltarmos um bocadinho mais para trás, mesmo no Sermão da Montanha, nós vamos ver que Jesus dá
uma série de mandados, não é? Nós vemos, por exemplo, aqui no versículo 21 do capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 21, diz aqui: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, sim? E quem matar estará sujeito ao julgamento, isso que a lei falava. Eu, porém, Jesus, eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O que eu não posso fazer é, me irar contra o meu irmão, não é? E isso me levar a ofender ao meu irmão. É claro, sim. E Jesus vai mais além, e ele fala, por exemplo, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Temos um mandado muito claro, como que tem que ser os nossos relacionamentos. O que nós precisamos fazer, não é, em resposta a isso. Então, como que eu ouço e aplico a minha vida essa palavra? É obedecendo essa palavra. Tão simples como isso. Sim? Depois, nós temos outros mandamentos, não é? Diz, por exemplo, o versículo 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo, Jesus falando de novo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Tu não precisas fazer juramentos. Sim. Por quê? Porque a tua palavra tem que ter valor. Se tu assumes um compromisso, não é? Precisas cumprir. Isso é viver em obediência. Não precisas que alguém assine por ti, não, ele vai fazer. A tua palavra tem que ter valor. Por quê? Porque tu eres obediente à palavra do Senhor. E nós poderíamos dar muitos outros exemplos da palavra do Senhor, mas o que significa estar fundamentado sobre a rocha, alicerçado sobre a rocha, é obedecer à palavra de Deus, aplicar a minha vida. Quando eu conheço a palavra de Deus, amo a palavra de Deus, obedeço a palavra de Deus, eu reconheço, sim, e eu me submeto ao senhorio de Cristo. É Cristo tomando o controle da minha vida. Eu preciso lutar, preciso negar-me a mim mesmo, a tomar a minha cruz e separar-me do mundo e do pecado e das pessoas que me levam nesse caminho. Nesse caminho eu preciso abandonar isso. E esse é um processo difícil, não é? Entristece o nosso coração, mas faz parte do processo de estar fundamentados sobre a rocha. E isso é uma coisa que muitas vezes não se fala, não é? Hoje, lamentavelmente, nós vivemos em um tempo onde o evangelho é um evangelho muito superficial, é um evangelho do marketing, não é? Nós queremos encher as nossas igrejas, queremos que o cristianismo seja aceite por todos, então isso nos leva muitas vezes a aceitar coisas que vão contra a palavra do Senhor. E hoje é muito comum falar que nós precisamos, como que se diz, qual que era a palavra que agora surgiu, que nós precisamos atualizar a palavra do Senhor, sim? Então, se a palavra do Senhor falava não para alguma coisa, ou se chamava de pecado alguma prática que hoje é comum, não, nós precisamos mudar isso
não é? Para que a questão seja mais atualizada e que nós sejamos mais progressistas naquilo que estamos a falar. Não, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, sim? Ainda que o mundo não goste disso. E eu preciso obedecer essa palavra, ainda que eu fique sozinho nesse processo, sim? Por quê? De novo, porque estar alicerçado sobre a rocha significa justamente aceitar a palavra de Deus como a única regra de fé e prática na minha vida. E a pergunta que surge ali pode ser a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus em Lucas capítulo 13, no versículo 23. Eles perguntam ao Senhor, Senhor, são poucos os que são salvos? E a resposta de Deus, de Jesus foi, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sim, muitos procurarão entrar e não poderão. Nós precisamos lembrar, há uma única maneira que eu posso ir ao reino dos céus, que eu posso estar na presença de Deus, é passando pela porta estreita. A porta estreita se chama Jesus. Unicamente reconhecendo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Arrependimento, desculpa, eu me arrependendo, esse português é complicado por vezes, eu me arrependendo dos meus pecados, reconhecendo que não há mérito em mim e que em Cristo está tudo quanto eu preciso para me salvar, só entrar pela porta estreita, mas também obedecendo os mandamentos de Deus, aplicando a Bíblia à minha vida, eu estou a caminhar pelo caminho estreito. É fácil? Não, não é fácil. Sim. Por quê? Porque vai ser uma luta constante. Por isso que Jesus fala que se alguém quer ser o seu discípulo, tem que pegar, tomar a sua cruz cada dia. O que é tomar a sua cruz? E alguns de vocês já estarão a pensar, eu tenho que aturar a minha sogra, não é? Todos os dias e estar... Não, não é isso, sim? Pegar na cruz é pegar em mim próprio, eu, com todas as minhas lutas, com todos os meus problemas, com todas as minhas situações e levá-las até a Jesus Cristo, sim, todos os dias, porque não há força suficiente em mim que possa me garantir eu viver de uma maneira que agrade ao Senhor, sim. Mas eu deixei uma última pergunta para o final, e eu que não queria esquecer isso, sim. O texto fala que naquelas construções, não é? Fala que, versículo 25, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é a tempestade? Qual é aquela grande pressão que as nossas construções, que Jesus aqui usa como exemplo, vão passar? É o juízo final. Todos nós vamos passar por esse juízo. Todos nós vamos ter que ver a cara de Deus. Quando nós passemos por essa porta que se chama morte, todos nós vamos ter que ver a cara do Senhor. E a pergunta que vai ser nos feita é justamente o que nós fizemos com aquilo que ouvimos. Cada um de nós só ouviu, não é? E depois seguiu o seu caminho, ou nós ouvimos e aplicamos, vivemos, nós praticamos aquilo que nós estávamos a ouvir, porque nosso desejo era obedecer ao Senhor. Olhe para o seu próprio coração, sim, e se pergunte, onde estou? Onde estou eu? Estou no caminho estreito,
no caminho largo. Eu sou uma árvore que dá frutos bons, ou sou uma árvore que dá frutos maus? Ah, eu sou daqueles que conhecem a Jesus, mas não são conhecidos por Jesus. Sim, eu faço muita coisa para Jesus, faço muita coisa para Deus, mas Deus não se agrada daquilo que eu faço. Eu estou a construir a minha casa sobre a areia, porque se eu não estou construindo a minha casa sobre a palavra de Deus, sobre uma vida de obediência à sua palavra, a Bíblia é clara, e Jesus fala muito claro, eu estou a fazer castelos na areia. Isso é um convite que eu faço para que nós possamos examinar nossas vidas. E é um aviso, sim. Todos nós somos avisados pelo Senhor através da sua palavra. Vamos ter que dar contas, prestar contas daquilo que foi a nossa vida. E espero, e é o meu desejo, que todos nós estemos firmes sobre a rocha que é Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é clara e ela nos ensina, ela nos mostra quanto nós precisamos do Senhor. Senhor, nos ajuda a nos examinar, a nos avaliar e a ver como que nós estamos a construir as nossas vidas, Senhor. Será que estamos a fazer castelos na areia? Será que estamos a fazer, Senhor, nossas casas, construir a nossa vida sobre um alicerce tão frágil, tão inseguro, tão incerto como a areia? Ou estamos fundamentados sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, sobre essa rocha que podem vir as tempestades, podem vir, Senhor, os problemas, as angústias desse mundo, mas nada nos vai a tirar dali. Por favor, Senhor, toca nossas vidas, mostra-nos como está o nosso coração e permite-nos, Senhor, ser daqueles que entram pela porta estreita e caminham pelo caminho estreito, agradando-te unicamente a ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vou pedir de novo a nossos irmãos que possam compartilhar conosco um hino para encerrar esse nosso tempo juntos. Pode ser, irmão Giovanni? Ok, pastor. Eu queria, antes disso tudo, pastor, só fazer uma pergunta para a meditação para a igreja, ou para aqueles que estão realmente nos ouvindo nesta manhã. Por favor. Primeira pergunta: que alicerce você tem para construir a sua casa? Que alicerce você está tendo para construir a tua casa? Essa é uma pergunta para meditação. Fazemos meditação dessa pergunta, né? E vamos analisar o que realmente, que material nós estamos colocando na nossa construção, se é um material de segunda, se é um material de terceira, e será que ele vai resistir toda essa tempestade? Nós estamos passando por tempestade, não é? E o nosso hino de hoje, nós vamos estar no Cantor Cristão, 367, Firme na Rocha. Que alicerces tem para construir uma casa firme para resistir tempestade que chega, está Deus casa derribar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando a tempestade contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, faz em nós
segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deverás crer, pelas obras mostram que Salvador, maior nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Pastor Carlos. Muito obrigado, amados irmãos, muito obrigado, realmente é um hino muito bonito que nos lembra, não é? Quem nós somos, e a pergunta, onde que está alicerçada a nossa vida? Amados irmãos, é o meu desejo, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 de Coríntios, capítulo 13, no versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado, irmão Giovanni, irmã Maria, que o Senhor vos abençoe, e estamos juntos. Deus quiser, próximo domingo estamos de novo juntos. O Senhor nos abençoe. Obrigada. Tenham todos um bom dia. Bom dia.